No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Eu e ela, hein? Tamo junto, Carlão. Karime. Comigo, Karime Leão. É isso aí. A partir de agora até às 7 da noite com você que está sintonizado aqui em 100,7. E é claro, vai aqui o nosso salve, o nosso boa noite especial para você que nos acompanha ao vivo e em cores nas redes sociais. No @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Olha só, hein, Karime, finzinho já desta quinta-feira, um feriado aí, o que faz muita gente, inclusive, pensar e até desejar uma semana com menos dias de trabalho, né, Karime? A gente se sente bem confortável trabalhando aí só 4 dias. Olha só, esse desejo, inclusive, pode se tornar realidade. Escuta essa aí. Você, querido ouvinte, a semana composta por apenas 4 dias úteis vai ser testada aqui no Brasil e já a partir de novembro desse ano. Explica pra gente, Karime. Exato, isso aí, Carlão. É o seguinte, aqui no Brasil, o modelo vai ser colocado em prática por meio de uma parceria entre a consultoria Reconnect Happiness e a organização 4-Day Week Global. Essa proposta já foi experimentada em outros países, tá? Como no Reino Unido, Estados Unidos, Espanha e Austrália. Inclusive, na última segunda-feira, dia 5 agora, Portugal passou a testar o modelo na ação promovida pelo próprio governo, com 39 empresas. Karime, aqui no Brasil, nesse momento, acontecem as reuniões para detalhar o projeto piloto e no mês de agosto começa aí o cadastro de potenciais participantes para a experiência, Karime. A proposta da semana de 4 dias vem para integrar o trabalho a uma rotina mais saudável. Até agora o resultado está sendo positivo. Funcionários relataram aí a diminuição no estresse e ainda ganhos na saúde física. E também as empresas têm um saldo aí positivo, viu? Elas verificaram aumento de receita durante o período da semana reduzida, em comparação com o mesmo período de anos anteriores. A ideia dessa proposta é que os funcionários redesenhem, a palavra é essa, redesenhem o trabalho para serem mais produtivos em menos tempo. Para o piloto aqui no Brasil, resta saber se o salário vai continuar sendo o mesmo com essa semana aí de 4 dias, né? Agora 6h03. 18 horas. Nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Programa Federal Desenrola Brasil pode beneficiar 1,5 milhão de pessoas só aqui no Amazonas. E o programa prevê o perdão de quem deve até R$100. Expectativa do comércio de Manaus para o Dia dos Namorados é vender mais de 62 milhões de reais. Na próxima semana, o Tribunal Regional Eleitoral julga o processo que pede a cassação do governador Wilson Lima. Olha, 6h04, você no melhor Mix do Brasil e dando sequência na melhor programação de Manaus. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia, você confere até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. 18 horas. O programa Desenrola Brasil começa a valer agora em julho e pode regularizar a vida financeira de 70 milhões de brasileiros que devem até R$5 mil. Essas pessoas estão aí negativadas, estão inclusive na lista da Serasa e do SPC, sem poder fazer novos financiamentos. Isso é ruim. Estão com o nome sujo, como muitos ainda falam, cara, nome sujo. Na antiga, né? Nome sujo na praça, né, Carlão? Pois é. E a gente já antecipou essa informação aqui no 18 horas com o nosso correspondente de Brasília, Carlos Eduardo Matos, né? Só que a gente, quando falou com ele, nós não tínhamos assim tantos detalhes. Bom, aqui no Amazonas, desse total aí de inadimplentes, temos 1,5 milhão de pessoas com dívidas de até R$4.100, valor abaixo do teto do programa Desenrola Brasil, portanto, podem ser beneficiadas com esse programa. E esses são números do mapa de inadimplência e negociação da Serasa. Karime, o mapa também mostra que do total de inadimplentes equivale a quase 1/3 da população do Amazonas. E desse total, 14,2% tem idade
idade até 25 anos. Já 35,9% possui entre 26 e 40 anos de idade. 34,9% estão na faixa etária de 41 e 60 anos. Também, segundo o levantamento, 15% dos inadimplentes estão acima dos 60 anos. Como se vê, todas as faixas etárias estão com nível alto de inadimplência. Tá todo mundo com o nome sujo, Karime. Tá feia a coisa para todo mundo, Carlão. Bom, pra gente ter uma ideia, mais de 1 milhão dos amazonenses inadimplentes moram aqui em Manaus. As outras 500 mil pessoas negativadas estão espalhadas nos 61 municípios do interior do estado. Os detalhes do programa Desenrola Brasil ainda não foram todos definidos. Sabe-se ainda muito pouco sobre esse programa. Hoje, mais de 66% das dívidas dos brasileiros com nome negativado são com varejistas e companhias de água, energia elétrica e também telefonia. Esse, portanto, poderão ser aí negociados dívidas com bancos e financeiras, aquelas dívidas com o cheque especial e também cartão de crédito. Estão fora do programa Desenrola Brasil as dívidas com o setor público, ou seja, com impostos, por exemplo. Bom, é importante destacar que vão ser renegociadas as dívidas negativadas até o dia 31 de dezembro do ano passado. E quem aderir vai ser incentivado a realizar curso de educação financeira. Isso é claro, para evitar novas inadimplências. E o pagamento da dívida pode ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês, e a primeira parcela paga após 30 dias. Bom, uma dívida que custava aí R$1.000 e depois de renegociada baixou para R$350, o devedor escolhe um banco para pagar à vista ou fazer esse financiamento de R$350 para ser parcelado em condições especiais. Olha só, hein? Para aqueles que devem até R$100, uma boa notícia que a medida provisória do Desenrola Brasil traz é que elas vão ser contempladamente perdoadas. Olha aí. É interessante, como o governo se responsabilizando pelo pagamento, até R$100. O fato é que ainda tem muitos detalhes aí a serem definidos pelo governo nesse programa, Karime. Pois é, esse programa tem potencial para devolver o crediário a milhares de brasileiros e assim movimentar o comércio. Vamos aguardar para o início do programa. Sim. E você vai ficar sabendo, é claro, todos os detalhes aqui no 18 Horas com a gente e no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Olha só, hein? O desmatamento na Amazônia desacelerou nos primeiros 5 meses deste ano. A queda foi de 31% na Amazônia Legal no período de janeiro a maio, em comparação com o mesmo período do ano passado, hein, Karime? Carlão, e o repórter André Meirelles, ele está aqui com a gente ao vivo e com mais números sobre essa queda no desmatamento aqui na Amazônia Legal. Muito boa noite, André. Então, a que se deve essa redução no desmatamento? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Olha só, o patamar de 1.986 quilômetros quadrados de área desmatada é o menor registrado para os primeiros 5 meses deste ano, desde 2019, que marcou aí 1.512 quilômetros quadrados. De acordo com o IBAMA, isso se deve porque só este ano, até maio, o órgão já multou o equivalente de mais de R$2 bilhões em irregularidades por todo o Brasil. E o valor é um aumento de 160% na comparação com o ano anterior. Olha só, em maio foram registrados 812 quilômetros quadrados de área com alerta de desmatamento. Segundo já o Ministério, foi uma queda de 10% em relação ao ano passado, quando o mesmo sistema registrou 900 quilômetros quadrados. O governo federal explicou que a comparação mensal não é a melhor por conta das formações de nuvens que podem influenciar na aferição. Ainda segundo o governo, nos dados do segundo semestre de 2022, houve aumento de 54% no desmatamento na Amazônia em comparação com o mesmo período já de 2021. E alcançou o patamar de 4.803 quilômetros quadrados, o mais alto desde 2016. Nessa comparação, a gente fala de 2002, 2001
E comparado a 2016, tudo veio aumentando até 2001, já houve uma queda em 2022, agora em 2023 também houve 31% dessa queda. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram divulgados ontem coletados a partir do sistema de detecção do desmatamento em tempo real. O superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, o Joel Araújo, a gente estava conversando hoje com ele, então ele enviou para a gente um áudio e explica aí como é que estão sendo executados esses trabalhos aqui na região da Amazônia. Vamos acompanhar a fala de Joel Araújo. Sinal de uma mudança na postura do governo federal em relação à pauta ambiental, ao Ministério do Meio Ambiente e aos órgãos ambientais. A gente sabe que não seria fácil desmontar toda uma estrutura de depredação da Amazônia que foi aí fortalecida durante 4 anos. Esse começo de ano a gente ainda sofreu bastante para reverter esses números, né? Os 3 primeiros meses do ano a queda foi menor, mas no mês de abril e maio nós já tivemos melhores resultados. Inclusive em abril nós chegamos a ter uma queda de 68% em relação a abril do ano passado, o que foi muito significativo. É óbvio que existem outras políticas do governo também, né, de valorização da cadeia produtiva dos produtos da Amazônia, da geração de renda e emprego por outras vias, né, de econômicas, de eixos de atividade econômica. Existe também as ações do governo do estado, do IPAAN também, né? O IPAAN também tem trabalhado nessa pauta, mas o IBAMA entrou forte na questão do desmatamento, mais precisamente com a operação retomada, que é de apreensão de gado. Então, a apreensão de gado em áreas de desmatamento ilegal, áreas que foram previamente embargadas pelo IBAMA e que ainda até hoje são usadas como para execução de atividade da pecuária ilegal, né, ali em cima de áreas embargadas, áreas que deveriam estar regenerando. E isso é uma forte sinalização para o desmatamento futuro. 18 horas. Ouviu aí a fala do superintendente Joel aqui do IBAMA no estado do Amazonas. E olha só, Karime e Carlão, na segunda-feira, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula anunciou um novo plano de combate ao desmatamento. Especialistas dizem que o verdadeiro teste do novo governo começará aí nos próximos meses, com o início do clima mais seco na Amazônia a partir de julho, que marca a alta temporada de desmatamento e de incêndios florestais. Até lá também a gente vai acompanhar como é que fica essa situação. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André. Agora 6 horas e 13 minutos. Você no melhor Mix Brasil. 18 horas. Olha só, em segunda-feira, dia 12 de junho, Karime e ouvintes, é dia dos namorados, dia de presentes e muitas declarações de amor, Karime. E aí, você já comprou o presente, Carlão? Ainda não. Aí eles vai ficar esperando, poxa. É isso aí, Carlão, o amor está no ar, olha aí. E uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio diz que as vendas para o Dia dos Namorados devem retomar os patamares pré-pandemia. Os produtos mais procurados são também os que registraram maior aumento de preços, como é o caso do chocolate, que teve crescimento de 12,2% no valor. Karime, por outro lado, as flores naturais estão 2,5% mais baratas. O fato é que em Manaus, uma pesquisa dos lojistas revela que 87% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Namorados e gastar até R$130, Karime. Olha aí, tá bom a média aí. A expectativa é de que o faturamento do comércio aqui de Manaus para o Dia dos Namorados chegue a mais de 62 milhões de reais. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Odinei Araújo. Tem uma coisa que vai aquecer o Dia dos Namorados esse ano, é a venda de presentes. Pelo menos é isso que revelou pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A entidade calcula que o volume de vendas do comércio varejista no dia 12 de junho vai alcançar 2 bilhões e 54 milhões de reais. E isso já descontado a inflação. Esse valor é praticamente o mesmo do período antes da pandemia da Covid. Em 2019, o Dia dos Namorados registrou 2 bilhões e 53 milhões de reais.
Os produtos mais procurados pelos apaixonados também tiveram aumento. O preço do chocolate cresceu 12,2%, da roupa 12%, sapato 14,4%, perfumaria 16,4%, maquiagem 17,5%, hospedagem 14,4% e livro 11,9%. Já quem pretende passear com seu amor vai gastar menos. O preço do cinema, teatro e concertos caiu 1,4%. Até as flores naturais estão 2,5% mais baratas. Aqui em Manaus, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas também realizou uma pesquisa para saber a tendência de compras e o volume das vendas no Dia dos Namorados. A pesquisa foi realizada no período de 22 a 28 de maio e 87% dos 1.700 entrevistados disseram que pretendem presentear no Dia dos Namorados. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Azuri Benzion, diz que a expectativa de vendas no Dia dos Namorados tem animado os comerciantes da capital. Até os ficantes foram lembrados pelos entrevistados. O Dia dos Namorados é tido entre a quinta e a sexta data mais importante do varejo. Ela rivaliza com o Dia dos Pais, mais ou menos a importância. Às vezes uma fica na frente, outra não. Esse ano, por exemplo, ela veio bem forte. E da pesquisa foi feita pelo CDL local, na cidade de Manaus, 87% das pessoas que pretendem presentear o seu par. E nessa configuração, 52% dessas pessoas pretendem presentear o esposo ou a esposa, seguido de 36% de namorado ou namorada, depois vem noivo e até uma categoria nova que chama-se ficante, né? A lista de compras dos enamorados de Manaus é puxada pela perfumaria, seguida de roupas, calçados, almoço ou jantar. Segundo o presidente da Federação das Câmaras Lojistas, Azuri Benzion, os shoppings foram o local preferido para comprar o presente no dia 12, mas as compras pela internet também cresceram. Destaque para o aumento das vendas das mídias sociais. Cada ano que passa, as mídias sociais ficam mais fortes com relação à intenção de compra. Quantas pessoas pretendem gastar? A média ficou em torno de R$130, ou seja, a grande maioria, em torno de 82%, vão gastar entre R$51 e R$200, ou seja, R$130 seria mais ou menos a média. Outro dado interessante é como as pessoas querem pagar. Somando todas as maneiras de as pessoas podem pagar, 64% das pessoas vão pagar entre Pix, cartão de débito e dinheiro. Isso significa que a maioria pretende pagar à vista para não ficar com débito. Para o presidente da Federação Lojista, Azuri Benzion, as promoções e preços mais acessíveis são o principal atrativo para os apaixonados. Mas o principal desse ano é o preço. Esse Dia dos Namorados ele vai estar muito voltado para o preço. Então, uma boa dica para os lojistas é colocar sempre um produto mais apelativo, com bom preço de custo-benefício na vitrine, que é para atrair os compradores. E por último, a movimentação que vai acontecer na nossa cidade até a segunda-feira, dia 12, é de 62 milhões e 700 mil reais serão injetados na economia de Manaus nesse período de Dias dos Namorados. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 19 minutos. Olha só, hein? Esse volume aí de vendas para o Dia dos Namorados, volume alto, também vai ser feito aí pela internet por causa da facilidade e também, né, para fugir aí das aglomerações nas lojas e nos shoppings, para facilitar, né, Karine? Exatamente, Carlão. A gente até acompanhou aí na reportagem do Odinei Araújo que esse aumento de vendas também online. Sim. E nesse caso, todo cuidado é pouco também, porque nessa época também aumentam os golpes no e-commerce, como promoções e páginas falsas. E para evitar cair nesse tipo de golpe, Rodrigo Soares conversou com o Jalil Frache, diretor do Procon aqui no Amazonas, e traz os detalhes pra gente. Vamos acompanhar. O
dia 12 de junho, Dia dos Namorados, enaltece o amor, mas também pode trazer problemas ao consumidor. Afinal, os golpes são frequentes nessa época do ano, em que a data com grande apelo afetivo acaba deixando alguns clientes de lojas virtuais lesados. Para evitar este problema, é necessário prudência e responsabilidade. Quando a compra for realizada por meio dos canais online, é importante verificar a procedência do site. Verifique se a empresa realmente existe, como explica o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch. Se for fazer compras online, esteja atento a duas coisas. Primeiro, ao tempo de entrega do produto, para que você não seja surpreendido com grandes atrasos. E também esteja atento à procedência do site, se ele é um site confiável, tem plataformas, se ele tem endereço físico, se ele tem telefone, e-mail, alguma forma de contatar. É importante que o consumidor seja o principal agente que se previne nesse tipo de compra, a fim de que a gente evite que tenha golpes e problemas nas aquisições de produtos e serviços por meio online. É comum em datas comemorativas, como a do Dia dos Namorados, abordagens de criminosos realizando promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, além da criação de perfis falsos que costumam investir em mídias de páginas de busca e ferramentas das redes sociais. Por isso, é preciso ficar atento. Ao passar as comemorações, caso seja necessário realizar a troca do produto, é importante ressaltar que o estabelecimento não é obrigado a trocar os produtos sem defeito, somente se apresentar esta opção ao consumidor previamente, como afirma o diretor do Procon. Se você tiver algum problema posterior a esta data, presenteou, precisou trocar, algo do tipo, esteja atento à política de troca de cada loja. Se for compras feitas fora do estabelecimento comercial, em via de regra online, o consumidor tem 7 dias para efetuar essa troca a partir do momento que o produto chega. Então são regramentos que estão previstos no CDC e o Procon está aqui para auxiliar a população na aplicação. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mostrou que o Dia dos Namorados terá um impacto significativo no comércio da cidade, movimentando mais de 62 milhões de reais. A expectativa é de um crescimento de 2,9% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, com um gasto médio de aproximadamente R$130. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h22 e o jornal britânico The Guardian notificou a pressão dos parlamentares da Amazônia sobre o governo para liberar as obras de recuperação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, Karime. Exato, Carlão, e sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, Cadu, um dos parlamentares aí que pressionam o governo é o deputado Fausto Júnior, que fez duras críticas contra a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Conta pra gente os detalhes, bem-vindo, Cadu. Obrigado, Karime. Boa noite para você, boa noite, caros ouvintes do programa 18 horas. Boa noite, Carlão, né? Boa noite. Não esquece do presente da namorada, viu? Eu ouvi. É eu brincadeira. Também tô em falta aqui, ainda não comprei o meu ainda. Vou comprar. Eu também. Ô, Karime, o deputado Fausto Júnior está surfando na onda de ataques contra a ministra Marina Silva, viu? Ele foi à tribuna da Câmara essa semana para fazer um discurso bastante crítico à Marina, a ministra do Meio Ambiente, né? Afirmando que falta a ela sensibilidade ao impedir o andamento das obras de recuperação da BR-319. Ele disse, Karime, que Marina Silva estaria desconectada da realidade da região amazônica e que o Ministério do Meio Ambiente precisa de alguém mais humano que possa olhar pelo desenvolvimento econômico dos povos da região do entorno da rodovia. Ou seja, ele está fazendo parte do coro pedindo a saída de Marina Silva. Mas a questão, Karime, inclusive já falamos sobre esse assunto aqui no 18 horas, né? Entrevistamos o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e ele disse que a licença ambiental já existe. Ela é temporária e está sendo revisada. Mas o que falta no momento é o DENIT apresentar o estudo de impactos sociais e ambientais. Ou seja, não depende, por enquanto, do Ministério do Meio Ambiente e nem do IBAMA. Depende do DENIT, que é um órgão ligado ao Ministério dos Transportes.
Outra coisa, Karime, o deputado Fausto Júnior até agora não conseguiu instalar a frente parlamentar em defesa da BR-319. Ele conseguiu tudo, fez todo o trabalho regimental que deveria ser feito, menos ele conseguiu a autorização do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele segue de mãos atadas, sem conseguir protagonizar o debate sobre o tema da BR-319. Acaba que o eco não chega tão longe, né? Então, de qualquer forma, Karime, esse discurso de Fausto Júnior faz parte de uma ação conjunta, coordenada de parlamentares e de prefeitos da Amazônia que estão brigando pela retomada das obras da BR-319, não só do estado do Amazonas, mas também do estado de Rondônia. E essa mobilização foi noticiada, como disse o Carlão, pelo jornal britânico The Guardian, que fez uma matéria sobre, abre aspas, a rodovia que ameaça o coração da floresta tropical, fecha aspas. E essa matéria, Karime, afirma que a BR-319, se ela for recuperada, vai permitir a abertura de ramais no meio da floresta, a chamada espinhas, as espinhas, né? O que vai facilitar o escoamento de madeira extraída ilegalmente. E a reportagem afirma ainda também, né, que há um movimento político para demitir a ministra Marina Silva, a quem eles atribuem pela paralisação das obras. Então, como a gente sabe, né, Karime e Carlão, a BR-319 é sempre aquela queda de braço, né, dos políticos, a ala política atuando em conjunto com o empresariado e, de outro lado, os ambientalistas atuando em conjunto com o atual governo. Agora, essa briga eterna pela BR-319. De um lado, se analisa aí a importância de fomentar o desenvolvimento econômico e social e, de outro lado, preservar o meio ambiente, porque sabe, se essa rodovia ela for recuperada, vai abrir caminho para o desmatamento e para a grilagem. Karime, Carlão. Só um parênteses aqui, né, gente? Aí vai faltar fiscalização, que é papel do governo, gente. O que é isso? Não pode abrir porque aí vai ter criminalidade? Não deveria ter criminalidade. Porque eu ia falar assim, antigamente até era fácil abrir umas vicinais, mas hoje com vigilância em satélite, olha aí, é fácil ser observado isso. Irregular, ilegal, ou seja, e se ficar em cima. Isso aí, Carlão, se acontecer é porque tem conivência aí do Estado, gente. Hoje tem possibilidade de fiscalizar isso daí numa boa. É uma desculpa aí capenga, né, Carlão? Vai lá. Olha só, Cadu, a Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que dá um fôlego aos alunos. Olha só que interessante. Alunos que são pais e mães de família e que estão aí no sufoco para entregar o trabalho de conclusão de curso, que não é fácil realmente. E é importante, é claro, para concluir a graduação ou a pós-graduação. É um projeto bacana e interessante, né, Cadu? Bacana, Carlão. Mais legal ainda é que esse projeto passou de vez no Senado Federal, viu? E agora segue para a Câmara dos Deputados. E se passar pela Câmara, vai à sanção presidencial. Com certeza esse projeto passa, sim, Carlão, porque não houve durante a sua tramitação objeções por parte do Ministério da Educação. Carlão, o que diz esse projeto de lei, então? Ele permite que a universidade pública ou privada dê mais um tempo de até 120 dias para que o aluno, pai ou mãe, possa entregar o TCC da graduação ou da pós-graduação em casos de nascimento do bebê, em casos de adoção ou em casos de internação hospitalar do filhote por mais de 30 dias. E esse prazo maior não é só para a entrega do TCC, viu? É também para a entrega de dissertações de mestrado, de doutorado e também para a conclusão de matéria. O aluno pode não estar ainda em fase de conclusão de curso, mas ele pode estar tendo dificuldade de comparecer às aulas. Então, é um projeto, é aquele famoso projeto nota 10, né, Carlão e Karime? Porque principalmente a mãe, né, Cadu? Exatamente. É porque passar por essas situações, né, todas essas situações, ser mãe, ser pai já é uma graduação, né? Agora você sendo mãe e pai e ainda cursar o nível superior, aí é só para os fortes. Aí você é herói, já tem um cantinho ali no céu, né? Eba, eu tenho. Agora, pois já tem um lugarzinho também no céu.
Agora, esse projeto vai, se ele passar muito brevemente, ele vai ter esse arcabouço aí para o aluno, caso ele sofra algum tipo de pressão por parte da universidade, né? Para que o aluno entregue logo o TCC para finalizar o curso, finalizar a graduação ou após a graduação, né? Então, esse projeto muito bom que passou pela Comissão de Educação e agora segue para a Câmara dos Deputados e deve ser colocado em pauta muito rapidamente. Ele vai ter, assim como foi no Senado, tramitação conclusiva, não precisa passar por plenário. Se passar pela Comissão de Educação e passar pela CCJ, Constituição e Justiça, acabou. O projeto vai à sanção e aí é ponto positivo aí para todos os alunos, pais e mães de família do nosso país. Muito Carlão bom. E Karime. Muito bom mesmo, Cadu. Eu fiz o meu TCC na madrugada, eu não dormia porque era a hora que as crianças estavam dormindo. Daí eu fazia aquele projeto para no dia seguinte, morrendo de sono, entregar e trabalhar e depois, enfim, é uma luta mesmo. Fica só as olheiras, né? Aí fica de medalha as olheiras, exato, as rugas, né? As noites mal dormidas, mas é isso aí. Maravilha, realmente projeto maravilhoso. Cadu, vamos mudando de assunto. O advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, ele já está em campanha para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele se reuniu com pastores e parlamentares evangélicos para mostrar que está alinhado às pautas de defesa da vida e da família. É isso mesmo? Ele quer o voto de todo mundo, Cadu? Conta pra gente. Claro, Karime, que ele está em busca de voto, né? O Cristiano Zanin está em campanha pela vaga de ministro do STF. Para tentar conseguir o apoio da base evangélica, ele se reuniu essa semana com pastores e também com lideranças da bancada evangélica do Congresso Nacional. E nessa reunião, Karime, ele disse que é católico, casado com a mesma esposa, pai de 3 filhos e de família tradicional. Eita. Então, o entendimento imediato por parte dos evangélicos é de que Zanin, ele é mais alinhado ao perfil conservador e é pouco suscetível às pautas progressistas, como legalização do aborto, casamento gay, liberação da maconha, enfim. E sobre esses temas aí, mais polêmicos, Karime, Zanin mandou outra. Ele também fez questão de dizer que essa discussão é no âmbito do Poder Legislativo e não da Suprema Corte. Esperto, né? Foi ligeiro como calango. Ele fez ali um aceno positivo ali para o Congresso Nacional de quem ele precisa votos. Então é possível, Karime, que Cristiano Zanin ele já tem o voto de boa parte dos senadores da direita conservadora, né, que via ali com muita desconfiança a indicação do presidente Lula. E a sabatina do Senado está programada para a última semana desse mês, viu, Karime? E detalhe, o senador Eduardo Braga ficou de fora da lista de cotados para ser o relator. A gente falou sobre esse assunto, adiantou que ele estava cotadíssimo e tal. No termômetro, no vai e vem de Brasília, ele saiu fora da lista. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, fez uma listinha com 5 opções, que são Vital do Rego, Jader Barbalho, Efraim Filho, Weverton Rocha e Renan Calheiros. Mas o senador Eduardo Braga, que tem experiência, né, de ser relator de indicações ao STF, entre elas Alexandre de Moraes e Nunes Marques, né, ele ficou de fora dessa. Mas, como a gente já falou, tudo muda aqui em Brasília, tudo muda em 5 minutos. Então vamos aguardar que talvez ele volte às tampas aí. Vamos ver se ele quer, né? Porque o senador Eduardo Braga, ele já saiu fora da CPI de 8 de janeiro, tem saído fora de outras pautas, tem saído da relatoria de algumas matérias polêmicas e agora está saindo fora de indicações para STF. Quer ficar quietinho, parece, né? Vamos aguardar. Tá ótimo. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até amanhã, 6h33. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, os casos de dengue disparam no Amazonas. Só em maio foram mais de 3.000 novos registros. É o nosso assunto em instantes. Muito bem, agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira. De novo, sexta-feira. E com você, Karime Leão, tempo e temperatura. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%.
Olha só, em sábado é dia de Marcha para Jesus. A cantora gospel Aline Barros foi confirmada já como a principal atração da 29ª edição do evento evangélico. Carlão, e o percurso começa na Praça da Saudade, na Rua Simão Bolívar, aqui em Manaus, no centro de Manaus, com a saída prevista para as 3 da tarde. De lá, os fiéis caminham em direção ao Sambódromo, na zona centro-oeste, onde acontece o show. É muita gente, hein, Karime? Cerca de 500 mil pessoas devem participar do maior evento dedicado ao público cristão, como explica Rodrigo Soares. A expectativa é que cerca de 600 mil pessoas compareçam à 29ª edição da Marcha para Jesus, que tem como tema Deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. A Manaus Cult apoia o evento que já faz parte do calendário oficial de Manaus. A caminhada é organizada por 5.000 igrejas evangélicas instituídas à Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. O presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, falou sobre a importância da marcha para os cristãos de Manaus. A Marcha para Jesus está entre as maiores do Brasil, com mais de 500 mil de pessoas. Então a gente tem fomentado muito esse tipo de evento, primeiro por ser um evento religioso, também nós estamos focando no turismo religioso aqui em Manaus, né? Então tivemos o Pentecoste agora, a Marcha para Jesus hoje é o maior evento religioso do Amazonas e a Prefeitura de Manaus não poderia estar de fora. A concentração oficial da Marcha para Jesus 2023 será ao meio-dia na Praça da Saudade, centro de Manaus. O evento começa às 3 da tarde e os fiéis saem em direção ao Sambódromo, zona centro-oeste. A previsão de chegada é às 6 da tarde. Nesse horário estão programados o momento cívico e o show da cantora Aline Barros, como explica o pastor Valdiberto Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. A marcha é para Jesus, então não tem uma religião específica, não tem uma igreja específica, é de Jesus. Então você pode vir, venha conosco dia 10, faça seu pedido, né? A gente sempre escreve seu pedido, coloca lá no tênis, vem marchando, vem orando, vem rezando, vem pedindo a bênção de Deus e estaremos juntos celebrando ao Senhor. 10 de junho, venha para marchar para Jesus. A cantora gospel Aline Barros vai realizar a gravação de seu DVD de 30 anos de carreira no Sambódromo. O show é gratuito. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana montou um plano de trânsito e transporte para o entorno, né? Durante esse trajeto aí da Marcha para Jesus. Motoristas e passageiros do sistema de transporte público de Manaus que trafegam pelas vias na zona centro-sul da capital devem ficar atentos para as mudanças temporárias. Olha, Karime, cerca de 160 agentes de trânsito estarão posicionados para monitorar o fluxo nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto. A programação começa ao meio-dia de sábado na Praça da Saudade, no centro, no trecho entre as avenidas Ramos Ferreira e Leonardo Malcher. Em seguida, começa o trajeto pelas avenidas Airão Constantino Neri, no sentido centro-bairro, indo para Pedro Teixeira e finalizando no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, que é o Sambódromo. Todas essas áreas terão a assistência dos agentes de trânsito para fazer o fluxo fluir numa boa, Karime. Ficar tudo tranquilo, né, Carlão? Boa. E a Prefeitura vai interditar algumas vias antes, durante e depois do evento, tá? Que só deve terminar após as 9 da noite. Então é preciso atenção redobrada, como eu falei, durante esse período. Os veículos e os ônibus do sistema de transporte nesse trajeto aí da Marcha para Jesus vão ser desviados para outros itinerários. Mix. Olha só, olha, os casos de dengue disparam no Amazonas. Só em maio, atenção, foram mais de 3 mil novos registros, elevando o total deste ano para 9.806 casos. Karine. É um número assustador, Carlão. Alto. E o repórter André Meirelles, ele traz agora mais informações a respeito desse aumento absurdo de casos.
No Amazonas, no período de janeiro até esta quinta-feira, 8 de junho, foram notificados 9.806 casos de dengue e registrados 5 mortes pela doença. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Entre os municípios do Amazonas, com maiores taxas de incidência estão Tonantins, Jutaí, Ipixuna e outros 7 municípios. Na região do Alto Solimões, no período de janeiro até esta quinta, foram 3.118 casos de dengue e 3 óbitos pela doença. No dia 6 de abril, o número de casos era de 6.233. Até o mês de junho, houve um aumento de mais de 3.000 novos casos. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber o que tem causado esse aumento, mas até o fechamento desta matéria não fomos respondidos. Na capital amazonense também há casos da doença, e em Manaus, para detectar a proliferação do mosquito transmissor do Aedes aegypti, o chefe da Divisão de Controle das Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, Alciles Comap, explica como é realizado o mapeamento dos locais de maior vulnerabilidade. O nosso trabalho consiste em consolidar todos esses dados e criar um mapa de vulnerabilidade. Então, a partir desse mapa de vulnerabilidade que a gente consegue direcionar as ações para os bairros que estão mais vulneráveis. Ou seja, mandar o pessoal trabalhar no local certo, na hora certa, que é justamente para a gente tentar, vamos dizer, deixar livre de mosquito essa área. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença, como explica Edivaldo Rocha, chefe do Núcleo de Agravo das Doenças Transmitidas pelo Aedes. Porque o grande objetivo nosso é nós sabermos como é que está a infestação, mas também nós saber aonde está essa infestação. Se ela está em algum depósito ou se ela está em recipientes, né? Que é para a gente poder tomar as decisões após esse levantamento. É através da detecção dos depósitos, do tipo de depósito. A orientação da Censa é a adoção de lista de verificações semanais de 10 minutos de duração, de modo que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h41, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein? Na próxima segunda-feira o Tribunal Regional Eleitoral divulga um processo que pede a cassação do governador Wilson Lima, hein? Esse é o nosso assunto em instantes para você aqui no 18 Horas. 18 Horas. Olha aí, olha só, a farra na Câmara Municipal de Manaus não acaba nunca e nem fica pouca. O vereador Rodrigo Guedes nomeou seu personal trainer particular, Carlos Alberto Silva dos Santos, para trabalhar no gabinete dele. A informação foi confirmada, inclusive, nas próprias redes sociais do personal, onde ele divide suas postagens entre fotos na academia e registro das atividades do vereador Karime. Pois é, Carlão, e entra aquela história. Não é ilegal, mas é imoral, Engorda. né, gente? Favorecer amigo. Tem muita postagem, inclusive, nas redes sociais. Uma delas diz o seguinte, abre aspas, novo desafio e nada melhor do que trabalhar ao lado de uma pessoa referência que realmente entrega 100% na luta ao lado da sociedade. Vamos juntos, meu vereador, fecha aspas. É o que está na postagem do personal em março deste ano. E com uma foto, claro, ele ao lado do vereador Rodrigo Guedes na Câmara Municipal. Segundo informações do portal da Transparência da Câmara Municipal, o professor de Educação Física teve o nome aprovado para assumir um cargo no gabinete de Rodrigo Guedes. E como você disse, Karime Leão, ainda que a prática não seja ilegal, é claro, sinal de favoritismo. Personal se diz formado em contabilidade e foi contratado para ser assessor parlamentar. Bom, nada me surpreende mais nessa Câmara Municipal, tá? Cá pra nós. Contratar personal para assessor parlamentar é imoral, engorda o bolso dos amigos, dos privilegiados, dos compadres. É isso e fim, o fato é esse, a verdade é essa. É por isso que a classe política está assim, né? Desmoralizada, sem moral, Karime Leão. E o pior, quando esse tipo de coisa é feita por quem se vangloria de ser o honesto, ético, certinho. Fique atento, fique de olho, querido eleitor. 18 Horas. Agora 6h43. Chegou a hora da gente saber os bastidores da política amazonense. Com ela, Carlão. A Cíntia Blink
É isso aí, Cíntia Blink, muito boa noite, seja bem-vinda. E a Assembleia Legislativa gastou mais de R$241 mil com viagens e diárias. Blink, quem foi o campeão dos gastos? Quem mais viajou pela Assembleia? Blink, conta pra gente, boa noite. Tá com a gente na 100.7. Todo mundo ouviu meu boa noite? Sim, fala de novo aí que tava... Vamos lá, boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, por falar em gastos de parlamentares, vamos à Assembleia falar sobre viagens, né? O deputado estadual George Lins está ganhando esse ranking, viu, Karime? Ele é um novato na Assembleia Legislativa, entrou esse ano, ele é filho do ex-deputado estadual Belarmino Lins. Ele viajou, aí ele foi o que mais recebeu das viagens, recebeu diária e que mais viajou. A gente está considerando aqui os meses de fevereiro a abril deste ano. Ele recebeu mais um pouquinho ali do que R$43 mil, valor referente a mais ou menos 20 diárias, por deslocamentos tanto no Amazonas como em outros estados e também para o Uruguai, para cumprir a agenda parlamentar e institucional. Em nota, o deputado justificou que as viagens foram para ouvir em loco, né, ouvir lá no local as demandas da população, e os deslocamentos nacionais e internacionais visam buscar parceria para o Estado. Mas ele não foi o único que gastou, viu? Felipe Souza, deputado, esse sim já experiente na casa, vem em segundo lugar desse ranking de gastos com diárias. Ele é o líder do governo, Felipe Souza. Ele fez 4 viagens em março, ele recebeu um pouquinho mais de 26 mil por 11 dias de deslocamento. O parlamentar teve 3 vezes na capital paulista, uma vez em Brasília, onde participou de eventos relacionados à pesca e ao turismo, além de outras reuniões aí político-partidárias. Em terceiro lugar desse ranking vem uma deputada também experiente na casa, muito conhecida pela causa animal. Ela recebeu 18 mil e um pouquinho, e por conta de 13 diárias. São 6 viagens. Entre as atividades fora do estado, ela que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, participou do Congresso Nacional de Atividades Parlamentares junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária em março, na capital federal, em Brasília. A parlamentar não quis comentar sobre o assunto. Agora, quem não viajou, tem 3 parlamentares que não viajaram, pelo menos não com viagem paga pela Assembleia. São os deputados Cabo Maciel, Carlinhos Bessa e Cristiano D'Angelo. Ao todo, a Casa Legislativa gastou 241 mil referentes à concessão de 121 diárias, que dá um total ali de 64 viagens dos parlamentares, a gente falando dos meses de fevereiro a abril. Poucos meses, né? Sim. Muita viagem. Nossa. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, segunda-feira, hein? O Tribunal Regional Eleitoral julga um processo que pede simplesmente a cassação do governador Wilson Lima. O que podemos esperar desse julgamento, Cíntia? Parece que a gente está tendo um déjà vu, né? Quem viveu ali 2014, 2015, viu o caso Melo, inclusive o personagem que é o senador Eduardo Braga, ele continua. Só mudamos aí do Melo pro Wilson Lima e muda um pouco, mas é parecido ali as questões. O dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, para o Wilson Lima é o dia que o Tribunal Regional Eleitoral analisa aí o pedido de cassação e pagamento de multa. Esse caso está na mão da desembargadora Carla Maria Santos dos Reis. Ela vota pelo pagamento da multa, mas não pela cassação. É um peso, né? O relator, que é a pessoa designada ali a analisar o caso e trazer, olha, eu voto dessa maneira. Então, é possível que os demais ali do pleno concordem com o voto dela, mas a gente pode ver também algum voto divergente e que seja seguido pelos demais. A gente também pode ver, sabe o quê? Um pedido de vista, que adia tudo isso. É bem provável, né? O que é mais provável. É o que normalmente acontece. Mas, enfim, esse caso tem vários processos, né, do Braga contra o governador Wilson Lima, pedindo a cassação. E esse processo em específico, ele fala sobre o uso da estrutura do Estado na campanha eleitoral do governador que foi reeleito. Nesse caso, é sobre o uso de policiais fardados e viaturas da Rocan na campanha eleitoral que foi divulgada na TV. Karime, Carlão.
Cíntia, conta mais pra gente sobre o seguinte, ainda falando sobre o governador o Wilson Lima e aquela peleja, aquele impasse com os profissionais da educação do estado. Então, o projeto de lei enviado pelo governador, que fixa o reajuste dos professores em 8%, ele também permite que os professores aumentem a carga horária para até 40 horas semanais. Explica pra gente o que significa. A gente aqui no 18 Horas cobriu bastante esse assunto, né, da greve, todo o desfecho disso, mas uma novidade que traz esse projeto de lei, esse mesmo projeto que traz o reajuste dos 8%, ele também inclui isso, que coordenadores das escolas no regime complementar da SEDUC possam ter uma jornada de trabalho estendida em até 40 horas, de acordo com a necessidade ali da escola, e passando a receber de forma proporcional a esse horário a mais trabalhado. Então a gente tem essa novidade, além do valor do reajuste, tem essa possibilidade que eu achei interessante trazer aqui, porque eu acho que isso não foi tão divulgado assim. Já está na mão da Assembleia Legislativa, ou seja, está na mão dos deputados, e agora o trâmite corre como de qualquer outro projeto. Acredito que vai ter uma certa urgência, porque o assunto pede. É isso, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cíntia. Até amanhã. Agora são 6 horas e 50 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira, esse feriado. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus. A máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 96%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares já está na área. Cidão, boa noite. Conta pra gente o que temos para o esporte. Sei que hoje tem Mengão, né, Cid? De novo. Vai começar assim, fazer dá, né? o quê? Dá, né? Carlão, infelizmente ainda. Ai, desculpa, queria ser humilde, mas meu time não deixa. Fazer o quê? Bom, daqui a pouquinho, como você já falou, né? Tem Flamengo e Racing, que se enfrentam aí às 8 horas da noite, horário de Manaus, no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores 2023, com transmissão exclusiva da ESPN. E olha, a equipe rubro-negra, né, respira aí Libertadores. O Flamengo ocupa a segunda colocação do Grupo A e possui a metade dos pontos do Racing, 5 ao total. A vitória em casa pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase. Bom, em semana positivíssima, né, para o futebol amazonense, com vitórias importantes. Na Série D do Brasileirão, nós temos o Nacional liderando e nesse momento tá no intervalo, mas olha, o Princesa segue espancando aí o Maitá por 4-0. Que jogo bacana. Destaque para um golaço aí do camaronês Prosper Costa Coffee, né, que eu arrisco dizer aqui que ele vai dar o que falar. O Princesa entrou em campo com uma faixa criticando o racismo no futebol, achei bem legal isso. Na Série A, o Botafogo recebe o Fortaleza nesse sábado, no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, aí, em partida válida pela 10ª rodada. O jogo Botafogo e Fortaleza acontece às 8 da noite, horário de Manaus, terá transmissão ao vivo no Premier. Já o Vitória do Botafogo aí, né, de extrema importância, visto que o Palmeiras, vice-líder na competição, está se aproximando da liderança com 19 pontos até o momento. E o São Paulo encara o Palmeiras no próximo domingo no estádio do Morumbi, durante a primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor e o Alviverde se enfrentaram, houve um empate sem gols no Allianz Parque, você lembra disso? E o clássico pertence à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar de ter sido aí um jogaço, River Plate Fluminense, cenas lamentáveis de racismo se repetiram dentro e fora do estádio no jogo de ontem. Muito chato. Ai, gente, isso. tá horroroso isso, tá muito feio. Alguma coisa realmente tem que ser feita, né? Claro, e precisa penalizar esse pessoal, né? O racismo é um crime grave aqui no Brasil e é condenável, segundo a opinião pública mundial. Como se viu há poucos dias, precisa ser combatido e erradicado, em especial, né, do ambiente esportivo. Olha, vamos lá, Goiás e Fluminense. Falando de Fluminense, eles se enfrentam também no domingo, 17h30, no Serrinha, lá em Goiânia, pelo Brasileirão. Onde assistir? Sport TV e Premier. Também no domingo, o Internacional recebe o Vasco no estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre, em partida válida pela 10ª rodada, às 3 horas da tarde, horário de Manaus, e terá transmissão ao vivo pela Globo e Premier.
E a tenista brasileira Bia Haddad não conseguiu chegar, Karine. Não deu pra ela. Não deu, né? Ela não foi pra final da Roland Garros, mas olha, a participação dela já vai render frutos e bons frutos. Com certeza. Né? Lógico. Foi longe. Ao todo, ela vai receber, Carlão, 657 mil euros. Tá Ou seja, tá uma bagatela, né? De 3 milhões e meio aí de reais. Ajuda, quebra o galho. Não dá pra tomar um café. E pela campanha nas chaves simples e de duplas. É o que tínhamos pra hoje. Tá ótimo. Buenas noites, bom fim de semana. Hoje é quinta, meu amor. Se de amanhã é sexta. Você confundiu, porque o Carlão fica falando do sábado. Para com essa esculhambação, cara, de estar falando que é pouca. Amanhã estamos de volta. Tá bom. Cid, obrigada pelas informações. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. 6h54. 18 horas. Olha só, no próximo dia 14 vai ser eleito o presidente da CPI que vai investigar as ONGs que atuam na Amazônia. E a proposta é do senador amazonense Plínio Valério. Carlão, e para a relatoria, o nome mais cotado, por enquanto, é do senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com André Meirelles. A Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional, que irá investigar as organizações não governamentais, a chamada CPI das ONGs, está prevista para ser instalada no dia 14 de junho e prever convocar entidades que atuam na Amazônia. O acordo entre os senadores é para que o presidente do colegiado seja o senador Plínio Valério, do PSDB no Amazonas. E para a relatoria, o nome mais cotado, por enquanto, é o do senador Márcio Bittar, do União Brasil no Acre. Rumores alegam que a CPI das ONGs seria para atacar o governo federal, mas conforme Plínio Valério, é apenas para investigar as ONGs que não prestam contas do dinheiro que é investido. O objetivo principal da CPI das ONGs é investigar essas ONGs, principalmente as ONGs ambientais, que andaram pegando muito dinheiro ao decorrer desse tempo, seja do Fundo Amazônia, do Ministério da Saúde, ou mesmo de governos estrangeiros. Elas não prestam conta. O BNDES não cobra conta, é uma autodeclaração. O TCU já auditou alguns convênios, todos eles têm irregularidades, mostrando que eles gastam 85% do que recebem entre si. Há muita coisa a ser mostrada. A ideia é abrir a caixa preta para que o brasileiro saiba e entenda o quanto essas ONGs são perniciosas no meio da mata, na floresta amazônica. E o que deve acontecer? Nós vamos dar voz aos índios que não são ouvidos. Eles vão reclamar sobre as ONGs e vamos chamar os diretores dessas ONGs que recebem dinheiro e não prestam conta. A ideia é essa. E no final apresentar vários projetos de lei que vão dar transparência a esse processo do dinheiro que entra no país. A CPI das ONGs vai ter 130 dias para investigar a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais e para organizações da sociedade civil de interesse público. Inicialmente, o pedido da CPI foi apresentado em 2019. O requerimento até foi lido no plenário em 2022, mas com a mudança de legislatura perdeu a validade. Neste ano, Plínio recolheu novas assinaturas dos senadores, conseguindo 37 adesões e apresentou um novo pedido. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,24%, cotado aos R$ 4,92. O euro fechou o dia em alta de 0,27%, comercializado aos R$ 5,26. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,59%, comercializado a R$ 131.788. E o Ibovespa fechou em dia em alta de 0,77% aos 115.488 pontos. E a poupança, a tradicional aplicação financeira dos brasileiros, teve resultado negativo de 11 bilhões e 700 milhões de reais no mês de maio. Foi a maior retirada da série histórica, iniciada em 1995. Os dados foram atualizados hoje pelo Banco Central e a movimentação do mês de maio ficou assim. Foram depositados 330 bilhões e 190 milhões de reais e o total sacado foi de 341 bilhões e 940 milhões de reais. Você está no melhor mix do Brasil e o programa 18 horas para você até às 7 da noite, já chegando aí no seu finalzinho.
E nos primeiros meses deste ano, Carlão, a fábrica da BMW em Manaus alcançou a marca de 100 mil motocicletas produzidas. A cada 7 minutos sai uma moto 0 quilômetros das linhas da fábrica em Manaus, que tem 200 funcionários. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O desmatamento na região caiu 31% este ano até maio na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mas ainda foram desmatados 1.986 quilômetros quadrados no período. De acordo com o governo federal, 20 municípios da região concentram mais da metade do desmatamento em 2023. 6 deles ficam no Amazonas. Apuí, no sul do estado, registrou o terceiro maior desmatamento do país. E para quem insiste no desmatamento ilegal, este ano o IBAMA já aplicou mais de 2 bilhões de reais em multas, 179% a mais do que no ano passado. E está concentrando a fiscalização na chamada fronteira de desmatamento na Amazônia, na região que inclui o sul do Amazonas. Agora é torcer para que o esforço continue e o desmatamento ilegal um dia seja varrido da história da região. 18 horas. Agora 6h59, quase 7, Quase Karine. 7. Tem uma ultimazinha aqui de economia. A balança comercial registrou em maio o maior superávit para todos os meses desde o início da série histórica em 1989. O resultado foi puxado pela safra de soja e pelas exportações de petróleo e de minério de ferro. Agora sim, Karine, 7 em ponto. Boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.